Seguinte, hoje vamos falar sobre o valor e a proteção que a Bíblia oferece às mulheres, mostrando passagens bíblicas que confirmam o valor que a mulher virtuosa tem para o homem e para a sua família. Existem muitas narrativas propagadas por aí de que a Bíblia é machista e misógina. Vamos provar que, ao contrário disso, a Bíblia diz para termos cuidado e dar valor às mulheres. Primeiramente, as mulheres foram criadas à imagem de Deus, como diz em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A Bíblia declara claramente que homens e mulheres são igualmente criados à imagem de Deus, o que nos dá um valor inestimável perante Ele e mostra que tanto o homem quanto a mulher têm o mesmo valor para Deus, mas cada um tem o seu papel no casamento e na sociedade. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, a Bíblia diz: Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Neste versículo, o apóstolo Paulo diz que em Cristo não há distinção de raça, posição social ou gênero. Todos são iguais perante Deus e têm acesso à salvação pela fé em Jesus Cristo. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, a Bíblia diz: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Esse versículo diz para os maridos tratarem suas esposas com respeito e consideração, reconhecendo que ambos são herdeiros da graça de Deus e têm igual valor como parceiros na vida e na fé. Agora, vamos falar sobre o papel das mulheres como parceiras e colaboradoras complementando o trabalho dos homens. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, a Bíblia diz: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Nesse versículo, Deus cria a mulher para ser uma ajudadora adequada ao homem. Isso mostra o papel complementar da mulher no contexto do relacionamento conjugal. O que quer dizer que cada um tem o seu papel no casamento conforme as suas habilidades, fazendo com que o casal prospere e tenha felicidade para a vida toda no casamento. Em Provérbios, capítulo 31, versículos de 10 a 12, temos: Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Este é o início da famosa passagem sobre a mulher virtuosa. Essa passagem descreve uma mulher exemplar que é valorizada por seu marido e filhos e contribui significativamente sendo o pilar da casa para o bem-estar da família. Em Coríntios, capítulo 11, versículos 11 e 12, temos: Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Esta passagem nos mostra a interdependência entre homens e mulheres. Ambos foram criados por Deus e são igualmente necessários e valiosos uns para os outros. E de novo, com cada um desempenhando seu papel de acordo com as habilidades que Deus nos deu, sem tentar fazer o papel um do outro. A mulher tem a capacidade de fazer o trabalho do homem, mas não com a mesma habilidade e eficácia. E o mesmo vale para o homem, que tem a capacidade de fazer o trabalho da mulher, mas não com a mesma maestria e capacidade dela. Em Efésios, capítulo 5, versículos de 22 a 24, a Bíblia diz: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. A sujeição de que se trata esse trecho é sobre as decisões do casal sobre assuntos importantes, e essa relação trata do casamento entre homem e mulher de Deus. O homem tem a tendência a agir mais pela razão do que pela emoção, o que é necessário para evitar, por exemplo, cair na conversa de vendedores que falam as coisas para afetar o emocional do comprador e muitas vezes dar um tipo de golpe. Agindo mais pela razão diminui bastante as chances de tomar uma decisão errada, mas é claro que a mulher deve dar a opinião e visão dela sobre determinado assunto e ela deve ser considerada. Sobre respeito e valor à mulher, em Efésios capítulo 5, versículos de 25 a 28, lemos:
Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Essa passagem é autoexplicativa. O homem tem o dever de amar a sua esposa e fazer todo o possível por ela, se ela for uma mulher de Deus, claro. Se a mulher não for de Deus, é melhor que o homem nem se case com ela. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, a Bíblia diz: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Este versículo fala para os maridos tratarem as suas esposas com dignidade e respeito, reconhecendo que elas são parceiras igualmente preciosas para a vida toda e para a fé. Em Provérbios, capítulo 31, versículos 30 e 31, a Bíblia diz: Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e louvem-na nas portas das suas obras. Esta passagem fala que a verdadeira dignidade e valor da mulher vem de sua devoção ao Senhor, do seu caráter e de suas boas obras. Em Provérbios, capítulo 12, versículo 4, temos: A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como um apodrecimento nos seus ossos. Este versículo contrasta a mulher virtuosa, que é uma bênção para seu marido e para a família, com aquela que se comporta de maneira vergonhosa sendo infiel, não se vestindo com decência e despertando a cobiça de outros homens, querendo mandar no marido, entre outras coisas. A Bíblia contém várias passagens que demonstram o cuidado e a proteção de Deus para com as mulheres. Em Salmo, capítulo 46, versículo 5, lemos: Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o raiar da manhã. Este versículo destaca a presença constante e o auxílio de Deus na vida daqueles que confiam nele, nesse caso, falando das mulheres. Em Isaías, capítulo 54, versículo 5, a Bíblia diz: Porque o teu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o seu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra. Nesse versículo, Deus se mostra como o redentor e protetor das mulheres, oferecendo amor e cuidado como um marido amoroso. Em Salmo, capítulo 68, versículo 6, a Bíblia diz: Deus faz que os solitários vivam em família, liberta os que estão presos em grilhões, contudo, os rebeldes habitam em terra árida. Este versículo fala sobre Deus trazer libertação e restauração àqueles que estão oprimidos ou sofrendo, o que inclui as mulheres em situações difíceis. Em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, lemos: Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Deus promete estar sempre ao lado de seu povo que escolhe ser guiado por ele, oferecendo proteção e coragem mesmo diante de circunstâncias adversas. Se a pessoa não quer andar com Deus seguindo seus estatutos e mandamentos, então ela quer viver por conta própria, não precisando de Deus, e como Deus respeita o livre-arbítrio que ele criou, ele não interfere na vida de quem não quer saber dele. Em Provérbios, capítulo 31, versículos 8 e 9, a Bíblia diz: Abre a tua boca a favor do mudo, pela causa de todos os que estão designados para a morte. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Este trecho fala da responsabilidade de todos, incluindo as mulheres, em agir com justiça e compaixão, sabendo que Deus é um defensor dos oprimidos. Jesus demonstrou um profundo respeito e valor pelas mulheres durante seu ministério aqui na Terra, numa época em que as mulheres não tinham voz. Ele desafiou as normas culturais da época, que muitas vezes marginalizavam as mulheres, e as tratou com dignidade, amor e igualdade. Temos algumas passagens bíblicas que mostram o tratamento de Jesus às mulheres. Em João, capítulo 4, versículos 4 a 30 e de 39 a 42. Nesta passagem, Jesus conversa com uma mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Ele a trata com gentileza, respeito e compaixão, e revela a ela sua identidade como o Messias. Esta mulher então compartilha a mensagem de Jesus com sua comunidade,
e muitos samaritanos creem nele. Em Lucas capítulo 7, versículos de 36 a 50, uma mulher conhecida como pecadora unge os pés de Jesus com perfume e os lava com suas lágrimas. Embora os outros presentes questionem a ação dela, Jesus a defende e demonstra seu perdão e amor por ela, destacando sua fé e arrependimento genuíno. Em Lucas capítulo 8, versículos 1 a 3, a Bíblia menciona várias mulheres que viajavam com Jesus e os discípulos ministrando e servindo. Entre elas estavam Maria Madalena, Joana e Susana, que contribuíam financeiramente para o ministério de Jesus. Em Lucas capítulo 10, versículos de 38 a 42, Jesus visita a casa de Marta e Maria. Enquanto Marta está ocupada com os afazeres da casa, Maria se senta aos pés de Jesus para ouvi-lo. Jesus elogia Maria por escolher a melhor parte, demonstrando que o ensino de Jesus não era limitado por gênero. Em João capítulo 20, versículos de 11 a 18, a Bíblia mostra que uma mulher é a primeira a testemunhar a ressurreição de Jesus, que foi Maria Madalena. Ele aparece a ela e a trata com ternura, confiando-lhe a mensagem para os discípulos de que ele ressuscitou dos mortos. A Bíblia não apenas valoriza as mulheres, mas também as protege, respeita e as celebra. Ela oferece um modelo de dignidade e importância que é fundamental para a nossa compreensão do plano de Deus para nós. Esperamos que com esse vídeo você perceba o plano de Deus para as mulheres, que é muito diferente do que é falado por aí. O discurso que está na boca de muitas mulheres é que o cristianismo tenta diminuir as mulheres e com isso elas acabam não buscando uma vida e uma família abençoada, pensando que casamento é um fardo para elas. Na verdade, o casamento pode ser um fardo tanto para o homem quanto para a mulher, se ambos não estiverem preparados para o casamento sem as instruções do manual da vida, que é a Bíblia. Desejo a ti e a sua família paz, prosperidade, as bênçãos e a presença de Deus na vida de vocês. Obrigado por assistir ao vídeo e se você gosta do nosso conteúdo, por favor deixe o seu gostei e se inscreva no nosso canal. Deus te abençoe.